Muitos de nós temos preocupação com o futuro do planeta. Mas até que ponto mudaríamos nossos hábitos a favor da preservação ambiental? E as nações, a curto e médio prazos, tomarão outros rumos que preservem o meio ambiente? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo professor Roberto Schaffer, do Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ. Com a questão das mudanças climáticas, de fato, o mundo terá que mudar. Já se sabe que nos próximos 10 ou 15 anos, cada vez mais as evidências do problema da mudança climática se farão manifestar, e a única maneira de se lidar com esse problema, de fato, é alterar padrões de consumo, é alterar a maneira com que as pessoas vivem, porque na raiz desse problema está a questão da emissão de gás de efeito estufa, e na raiz desse problema está a nossa grande dependência de combustíveis fósseis. Então, de fato, hoje o mundo está numa encruzilhada e começa a se anotar já, mais em falas, em discurso do que em ações, a necessidade de se depender menos de combustíveis fósseis e se mexer em padrões de consumo que sejam compatíveis com a realidade ambiental que o mundo hoje começa a denunciar. Eu diria que, vamos dizer, no curto e no médio prazo, eu gostaria de acreditar que mudanças ocorrerão, mas provavelmente elas não ocorrerão. Quer dizer, o que a gente nota hoje talvez, questões ambientais, problemas ambientais tenham que surgir primeiro para que, de fato, as ações comecem a ser tomadas. O que a gente nota países importantes do mundo hoje, China, Índia, mesmo o Brasil, estão num processo de desenvolvimento que muito repete a história do desenvolvimento do que são hoje os países desenvolvidos. E essa história de desenvolvimento é uma história de grande dependência de combustíveis fósseis, é uma história assim, onde a questão ambiental sempre foi jogada para um segundo plano. Então, eu acho que, ainda que no curto e médio prazo, mudanças deveriam ocorrer, eu acho que provavelmente no médio para o longo prazo, que de fato a gente começará a ver mudanças em padrões de desenvolvimento. De fato, as pessoas podem fazer é começar a repensar sua maneira de viver. Quer dizer, na verdade, antes de começar a fazer alguma coisa, a gente tem que olhar para ver o que a gente faz hoje. E, de fato, quer dizer, apesar de pessoas hoje crescentemente serem mais bem informadas sobre a questão ambiental, quer dizer, crescentemente se mostrarem mais dispostas a mudarem seu padrão de vida, incorporarem a preocupação ambiental no seu padrão de vida, não é isso que a gente nota ainda. Quer dizer, as pessoas têm que pensar seriamente, quer dizer, como elas consomem, como elas se deslocam. Quer dizer, tudo isso, não adianta culpar governos pelo descaso com a questão ambiental, na medida em que, em princípio, governos reproduzem aquilo que o seu eleitorado quer. E o seu eleitorado, nesse momento, tem um padrão de vida incompatível com o próprio discurso que esse eleitorado cobra dos seus governos. Então, de fato, as pessoas têm que repensar seriamente a maneira com que elas vivem, e aí sim, se elas sinalizarem que é isso que elas querem, naturalmente governos vão criar políticas, mecanismos para fazer o mundo do jeito que elas querem que esse mundo seja. Quer dizer, o mundo hoje é fortemente dependente dos ditos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Crescentemente, as fontes alternativas de energia renováveis, como solar, eólica, se tornarão mais importantes. Agora, não é possível a gente imaginar um mundo com o padrão de consumo de hoje 100% dependente apenas dessas fontes renováveis de energia. Então, simultaneamente a você investir mais nessas fontes, você também tem que investir muito, por exemplo, em eficiência energética. Quer dizer, é possível se fazer muito mais com muito menos energia, e aí sim, eficiência energética e fontes renováveis de energia, aí a gente poderia pensar no futuro, num mundo mais limpo, num mundo mais, vamos dizer, mais sustentável. Mas, novamente, quer dizer,
as fontes renováveis de energia terão um certo tempo para serem introduzidas e elas, nesse momento, são bastante mais caras do que as fontes convencionais. Por que elas são mais caras? Não apenas porque o custo delas é maior, de fato, mas porque provavelmente você não está contabilizando para os combustíveis fósseis o custo ambiental do dano que eles causam. Então, o combustível fóssil é percebido como barato, mas o custo ambiental dele é alto e a gente não associa esse custo a ele. E as fontes renováveis são percebidas como caras, mas dadas as vantagens ambientais que elas têm, e como tal não tem o custo ambiental a elas associadas, provavelmente no final, se você somar custo da energia com custo ambiental, as fontes renováveis até já seriam hoje mais baratas do que as fontes convencionais. Mas não é dessa maneira que se faz a conta, então nesse momento a fonte renovável de fato precisa de alguma ajuda para ela se tornar mais importante. Na verdade, a fonte de energia mais limpa que existe é aquela energia que você não consome. Quer dizer, é a eficiência energética. Quer dizer, os carros hoje podem ser muito mais eficientes, o avião pode ser mais eficiente, o caminhão, a fábrica, a indústria, o ar-condicionado, a geladeira, quer dizer, tudo pode ser muito mais eficiente do que é hoje. No entanto, por várias razões, não é. Mas poderia ser, quer dizer, não é uma questão tecnológica mais. Da mesma maneira com que tecnologicamente o mundo pode ser mais eficiente, socialmente ou culturalmente, o mundo também pode ser mais eficiente. Mas aí significa uma alteração, uma mudança de valores, uma mudança de padrões de vida que, novamente, as pessoas têm que estar dispostas a empreenderem e, a menos que a gente comece a notar problemas ambientais mais sérios em volta da gente, talvez vai demorar um pouco para as pessoas perceberem que está na mão delas o verdadeiro poder de mudar o padrão de vida, de tornar esse mundo mais ambientalmente sustentável do que é hoje.